que assim seja feito contigo. E naquele momento a filhinha dela foi liberta. Jesus sabia que ela não era uma pessoa cheia de milindres. Sabe o que é uma pessoa cheia de milindres? Interessante que eu lembrei aqui o que é milindre. No Brasil, não sei se tem aqui no Rio ainda. Tem uma plantinha que ela tem as folhinhas pequenininhas, a gente chama de não me toques. Quando você toca nela pela manhã, ela se fecha todinho. Né? A pessoa cheia de milindres é assim. É o não me toques. Né? Você fala com coisinha, ela se encaramuja, ela fica com raiva. E aquela mulher não era assim. E o exemplo dela diante das pessoas foi grandíssimo. Era isso que Jesus queria dizer quando falou assim com ela. Ela deu uma sábia resposta e disse assim: grande é a tua fé. Jesus estava falando para o seu próprio povo: vocês são cheios de milindres. Eu falo a verdade para vocês e vocês não me toquem, não diga isso. Eu falei com ela desse jeito e ela, ao invés de recuar, ela disse: não, Senhor, mas os cachorrinhos comem da mesa do seu Senhor, aquilo que cai da mesa do seu Senhor. Se o Senhor der pouquinho que seja para mim, já é o suficiente. E a filhinha dela foi curada. Ela alcançou o objetivo dela. E ele disse: grande, grande é a tua fé. Então, queridos, mesmo diante da resposta, não se desvie do seu alvo proposto em oração. Seja persistente na oração. Não foi da primeira vez que ele observou a nuvem que se aproximava. Ou seja, quando ele manda o seu moço ao monte, o moço desce e fala assim: estou vendo nada. Ele encurvado vai e fala: vai de novo. Talvez ele tivesse subido a um lugar mais elevado e olhado em direção ao mar. Olhado de novo. Imagine 7 vezes. Segunda vez: Elias, não tem nada lá. Vai de novo. E o moço ia, e assim por 7 vezes. 7 vezes ele volta. E aí, então, ele traz uma resposta. Mantenha acesa a chama da esperança. Em um tempo de dificuldade, de seca, de onde viria essa copiosa chuva que Elias esperava? Depois de orar 7 vezes, o seu moço traz uma notícia: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. E a resposta não foi grande, né? Se ele dissesse assim: olha, Elias, veio lá uma nuvem cheia de raios, uma nuvem enorme, fazendo um barulho terrível. Ele fala assim: olha, vejo uma nuvem, tamanho da mão de um homem assim no céu, pequenininha. Mas para Elias era o suficiente. Ele diz ao seu moço para informar a Acabe: aparelha teu carro e desce para que a chuva não te impeça. Elias estava envolvido pela promessa de Deus. Ele sabia que a promessa de Deus não ia falhar. Ele sabia que a promessa de Deus era de abundante chuva, e abundante chuva viria. Então ele fala com o moço: vai lá e fala com o rei, porque se ele ficar aí se demorando, ele não vai nem conseguir ir embora, porque essa chuva vai cair copiosamente. E era apenas uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Precisamos aprender a enxergarmos a mão de Deus nas pequenas coisas. Apenas os servos de Deus mais sensíveis as veem e se alegram nessa expectativa. Lembremos da história de Zorobabel, governador de Judá. Depois do retorno do exílio babilônico, ele foi encorajado pelo profeta Zacarias na reconstrução do templo, com a seguinte palavra: não despreze os pequenos começos. Zacarias 4:10. Eram dias difíceis, o povo estava desanimado, mas o Senhor encoraja a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4:6.
às vezes o que vemos é apenas uma pequena mão. O que vemos é apenas uma pequena nuvem. Mas se Deus prometeu copiosa chuva, Ele assim o fará. Elias não se demoveu, porque Elias estava envolvido pela promessa de Deus. Ele sabia que Deus é um Deus que cumpre com as suas promessas. Em terceiro lugar, ele também foi vitorioso na promessa. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. Aí no verso 45 nós encontramos isso. Dentro em pouco, os céus se enegreceram. Imagine o rei Acabe subindo no seu carro e aparelhando para ir embora, enquanto a chuva começa a cair. Imagina essa cena. Então Acabe vem e de repente aquela pequena mão aí se torna uma grande nuvem e gotas de chuva começam a cair sobre a terra. Aparelhado o carro, estava ali preparando os cavalos, os arreios, com as cordas que dominam os cavalos, e a chuva começa a cair. Podemos imaginar que o rei pensava nesse momento acerca daquele profeta. A chuva estava caindo, assim como Elias dissera que aconteceria. Ele era corajoso, pois enfrentou o próprio rei Acabe. Não somente isso, mas os 850 falsos profetas. E ainda mais, ele era um homem de Deus. É uma cena maravilhosa. Eu estava lendo um livro de um autor que diz que lá em Israel, no Monte Carmelo, tem uma estátua do profeta Elias. Fizeram e colocaram lá para lembrar este grande momento vivido pelo profeta ali naquele monte, o Monte Carmelo, onde os 850 profetas foram derrotados, onde o povo clamou: só o Senhor é Deus, e onde Elias também orou e a chuva caiu. Imagine, o rei olha para aquele homem, querendo ou não lhe reconhece, ali estava um homem de Deus. Foi a mesma palavra que a viúva de Sarepta disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Nós vimos isso lá, 1 livro dos Reis, no capítulo 17, verso 24. Mas não terminamos por aqui. A mão do Senhor estava sobre Elias, que ele cingiu de força e fez com que fosse a correr à frente do carro do rei até as portas de Jezreel. É interessante ainda o que acontece para demonstrar esse poder de Deus. E quem já viu aqueles filmes antigos, em que os carros geralmente tinham 1 ou 2 cavalos fortes à frente e corria muito. Eram pequenos carros, com biga, com 2 rodas, e a pessoa, no máximo, ficava 1 ou 2 pessoas ali. Às vezes um condutor e o rei em pé do lado. Ele chicoteava os cavalos e os cavalos saíam disparados. E a cena é um tanto interessante. O poder de Deus vem sobre Elias. E Elias desce correndo à frente do carro do rei. E o rei deve ter pensado: que homem é esse? Era Elias, o homem de Deus. Ele corre mais do que os cavalos do rei. Não eram qualquer cavalo, eram cavalos de raça, cavalos de corrida, cavalos fortes. E a mão de Deus vem sobre Elias. Ele corre até as portas da cidade de Jezreel. Deus é quem nos cinge de forças, como diz o profeta Isaías, lá em Isaías 40, 29. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Não nos admira saber que servimos ao mesmo Deus que Elias, e que podemos confiar neste Deus que não falha, nesse Deus que cumpre com as suas promessas. A Bíblia nos fala de momentos em que os servos de Deus passaram, no qual tiveram que renovar as suas forças,
na única fonte disponível, o Deus de Israel. Lembremos-nos da história de Neemias, que dependeu primeiramente do Senhor para reconstruir